Vamos novamente orar. Vamos escovar nossa fronte. Santo, santo, santo e soberano Deus, Todo-Poderoso de Jacó, único e verdadeiro Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da aliança, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Senhor, humildemente buscamos a Tua face ainda, suplicando agora de modo especial que nos abençoes, quando vamos tratar como fundamento e pressuposto da piedade daqueles irmãos, compreensão a respeito de Ti mesmo. Tem misericórdia e vem pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, falar ao nosso coração e nos desafiar quanto ao conhecimento de Deus. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém já disse que o que está acontecendo hoje no Brasil, eu diria no mundo todo, está havendo um crescimento dos evangélicos, especialmente no Brasil, né? Mas o que a gente ouve as pessoas definirem, compreendem, entendem, é que nós temos como se fosse um grande lago que cresce, 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 mas a profundidade é ínfima. Então, por que isso? Falta conhecimento de Deus. Esse envolvimento sério, responsável, de amor, de reverência, de interesse, paixão pela palavra de Deus, e de compreender e de conhecer mais de Deus, elevou o conceito, o conhecimento, o entendimento a respeito de Deus dos puritanos. E isso fez com que eles tivessem uma outra atitude com relação a tudo que envolve Deus. A forma de orar, a forma de adorar a Deus e de servir a Deus, com temor, tremor, assombro. E nós não sabemos nada disso nos dias de hoje. Jeremias Burroughs, em seu clássico livro Louvor Evangélico, diz: a razão por que nós adoramos a Deus de uma maneira não séria é porque não vemos a Deus em sua glória. Então, especialmente o culto, a gente percebe a superficialidade do conhecimento de Deus na adoração. Também na reverência, na postura, como nos apresentamos diante de Deus. Nós somos uma geração que aprendeu de Deus como de uma faceta só, né? Como aquele cego que foi ver o que era um elefante, aí pegou na perna, disse: é um poste, o elefante é um poste. O outro foi, pegou na tromba, e não, é uma mangueira enorme, não, tem um rabinho desse tamanho, cada um, né? Então, nós conhecemos uma faceta de Deus. Deus é amor. Deus é amor, é o cego, né? Deus é amor. Mas Deus, a palavra de Deus nos mostra muitas facetas do ser de Deus e que nós não conhecemos. Os pregadores preferem pregar sobre o amor de Deus.
E então, o que nós temos é um povo irreverente, soberbo, que tem Deus como um amigão, e que sabe, não vai acontecer nada, ele é bom, ele é amor. E alguns têm a ideia dispensacionalista de um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento diferente. O que é totalmente absurdo e contrário à palavra de Deus. Então, como os puritanos conheciam a Deus e vinham a Deus, isto determina a piedade. Porque a depender de como você vê a Deus e conhece a Deus, você vai conhecer-se a si mesmo. E a piedade, meus irmãos, ela está entre a visão da glória de Deus, em toda a sua exaltação, e a visão de si mesmo em toda a sua humilhação. Isto é essencial na piedade. E não haverá piedade se não houver esse contraste fundamental, esse conceito. Vamos abrir em Isaías, é o texto que eu diria que é básico, não é? Porque você certamente conhece, já ouviu. Isaías 6. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, este relato aqui é um relato que mostra um vislumbre pequeno que Deus quis revelar da sua glória para um homem. Calvino fala da linguagem mitigada, da linguagem adaptada que Deus usa para revelar-se a si mesmo. Caso contrário, não entenderíamos e nem suportaríamos. Então, aqui está uma expressão mitigada da glória de Deus, um pouquinho do vislumbre do que é a glória do Senhor diante do seu servo, que quase não suporta e está certo de que vai ser consumido pelo pouco que ele viu da glória de Deus. Isto é fundamental para a piedade. O que é que você sabe da glória de Deus? Qual o relance, o vislumbre que você tem da glória de Deus? Ele habita em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou. Jamais homem algum viu a Deus e nem suportaria vê-lo. A forma de um homem como nós vemos a Deus é em Cristo, que é a expressão exata do seu ser. Os homens viram a Deus nele, e nós veremos a Deus nele quando ele vier. Mas eu quero que você acompanhe comigo nas Escrituras
apenas alguns relances que mostram outras facetas de Deus que nós não estamos acostumados a ouvir e a ver, e que são extremamente importantes para a nossa piedade. Meus irmãos queridos, veja que aqui os anjos se apresentam com 2 asas cobrindo o rosto, 2 asas cobrindo os pés. Essa é uma expressão simbólica da santidade, da pureza de Deus, e que os próprios anjos não são tão puros à vista de Deus como deviam ser, e não suportariam a sua glória sem esta proteção destas asas cobrindo o rosto, cobrindo os pés. Está o fulgor da glória terrível de Deus. E o fulgor da glória de Deus tem a ver com a sua santidade. E quando a gente ouve de santidade de Deus, a gente fica assim, que coisa linda, deve ser uma luz fulgurante, gloriosa, porque Ele é puro, puro, puríssimo. E é tão belo, mas não é. Ao contrário, a santidade de Deus é ameaçadora, perigosa, terrível. Por quê? Porque a santidade de Deus exige a sua justiça contra tudo que for oposto à sua santidade. Então, a pureza, a santidade, a glória da pureza de Deus é assustadora. Por quê? Porque nós somos pecadores. Como os anjos, para não serem consumidos, usavam estas asas para cobrirem o rosto e os pés. Quanto mais nós, eles são puros aos nossos olhos, os anjos, espíritos puros, não pecaram não, mas tinham que cobrir o rosto para não serem consumidos. Quanto mais o profeta, homem de lábio impuro e que habitava no meio de impuros lábios, quanto mais nós. Então, quando nós ouvimos textos como horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, de Deus não se zomba, horrenda, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é séria. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, nós percebemos que há um entendimento a respeito de Deus que nós precisamos resgatar e ter bem claro em nossa mente. Nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito na presença de Deus. Não podemos. Devíamos ter uma postura de temor, tremor, humilhação, assombro, porque estamos nos aproximando da presença de Deus. Mesmo que nós, eu tenho a proteção do sangue de Jesus, eu posso entrar com ousadia, como diz a palavra, confiança, diante, tudo bem. Você recebe a licença de entrar na sala do trono e a garantia de que não será destruído, e você entra lá, o seu rei, no trono, você entra com toda a reverência, você está entrando na sala do trono, e tem que pegar no cetro para não perecer como Esther. Então, esse conceito a respeito da grandiosidade de Deus, e especialmente da ira de Deus,
nós precisamos resgatar na nossa igreja moderna. Caso contrário, não haverá piedade. Se nós abrirmos, por exemplo, a palavra de Deus no livro dos Salmos, eu tenho certeza que você não parou para pensar nisso. Veja, verso 11 do capítulo 7 do Salmo: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Pense bem, nós não ouvimos falar de Deus assim. Deus é amor. Como é que a Bíblia diz que Deus é justo juiz? Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, já para ele preparou instrumento de morte. Como Jonathan Edwards usava mesmo essa figura de alguém, Deus tesando o arco, tremendo, apontando para o seu coração. A qualquer momento ele solta de forma absolutamente justa para lhe destruir por causa do seu pecado. Ah, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Veja o que diz Salmo capítulo 5, verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Na tradução melhor diz: odeias a todos os que praticam a iniquidade. Odeias. Deus odeia, não é só o pecado não, o pecador, todos que praticam a iniquidade. Os pregadores, eu mesmo há muito tempo, antes como pregava como arminiano, eu dizia: olha, Deus não vai mandar ninguém para o inferno não, você vai com suas próprias pernas. Mentira, estava errado. Você não vai com as próprias pernas, Deus vai lhe jogar no inferno. Olha aqui, Salmo capítulo 9, o versículo 16 diz assim: faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas suas próprias mãos, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É Deus quem vai lançar, por causa da sua ira. E o Senhor Jesus disse assim: vocês estão temendo quem pode fazer mal ao corpo? Temam aquele que pode jogar o corpo, a alma no inferno. É Deus. É Deus. Justo juiz que sente indignação todos os dias. O Senhor Jesus diz: quem tem o filho não será julgado, quem não tem o filho já está condenado. E diz lá: a ira de Deus sobre ele permanece. Eu acho engraçado que a gente evangeliza as pessoas dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama. Mas não era assim, que nem o Senhor Jesus evangelizava assim, e nem os apóstolos. O folheto de evangelização que Paulo escreveu, que é Romanos, começa: a ira de Deus se revela sobre os perversos. Então nós devíamos dizer para as pessoas: olha, Deus está irado com você. Toma aqui, ó, o folheto: Deus está irado. Deus está irado com você. Era assim. Mas no nosso conceito, não vamos dizer isso, que vai aborrecer as pessoas. Eles vão: que é isso?
Então, não há piedade se não houver esse conceito da ira justa de Deus, de um Deus santo, 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 que está irado todos os dias. E que, portanto, nós precisamos ter uma nova, outra postura. Como você se apresenta diante de Deus? Como você ora? Como um puritano orava? Contrição, temor, tremor, exaltando a glória de Deus, sua justiça, sua glória, seu poder, sua luz inacessível, seu trono. E com temor: Senhor, tem compaixão de mim, miserável pecador. Como o publicano batendo no peito: ser propício a mim, pecador. Quer dizer, num sentimento de miséria, diante de, como alguém diante de um trono de tanta luz, de tanta glória, de tanto poder, de tanta santidade ameaçadora. Interessante, eu li, os puritanos tinham tanto temor com relação à glória de Deus e à justiça de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: se a pessoa se envolve com as coisas de Deus sem temor, sem tremor, sem estar realmente convicto daquilo, ela é réu de juízo. Assim como participa da Santa Ceia sem discernir o corpo, também quem começa a professar as coisas de Deus sem verdadeiramente convertido. Então, os puritanos tinham o saltério, estavam cantando, e tinha os visitantes ímpio que ele convidou para a igreja. Ele escondia o saltério para o ímpio não cantar. Ou a gente corre para o saltério para o ímpio cantar, o puritano tirava. Por quê? Para não haver mais condenação sobre ele, cantando uma coisa que ele não crê de jeito nenhum. Então, essas coisas pequenas vai mostrando o entendimento, né? Você fala: mas o ímpio ia ficar aborrecido. Não, o ímpio sabia que estava sendo preterido por causa da sua impiedade, e que ele seria muito bem-vindo para louvar a Deus se humilhasse, se arrependesse do seu pecado, se rendesse a Cristo. E é por isso que nós estamos cheios de amigos do Evangelho dentro da igreja, cantando aí e fazendo impiedade. Canta domingo e vai fornicar durante a semana. E vem para profanar o nome do Senhor, ainda cantando. Então, o temor a respeito da glória de Deus, que nós não sabemos o que é, e que fazia com que as pessoas chegassem caladas em oração e adoravam a Deus com a total consciência de que estavam na presença do Deus Todo-Poderoso, soberano Senhor da glória. Porque é isso que a palavra de Deus diz que é o culto. Se você lembrar do que diz o apóstolo Paulo em Hebreus, deve se lembrar no capítulo 12, ele mostra que o culto tem essa conexão com os céus, uma conexão solene. Nem sempre nós temos esta ideia. A partir do verso de número 18, ele começa a fazer esse contraste do Sião e Sinai.
não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas, Hebreus 12, 18. E a tempestade, ao clangor de trombeta, ao som de palavras tais que, quando o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Então, se parasse aqui e disse: isso foi lá no Sinai, essa coisa terrível. Bom, agora mudou, mas o contrário, o que o apóstolo está dizendo é que mais terror agora. Veja, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a incontáveis hostes e anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir a quem divinamente os advertia sobre a terra, que fez Moisés ficar aterrado, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém promete, dizendo ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, agora veja a conclusão: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, meus irmãos, se nós analisarmos isto, a postura que está aqui exigida no culto, com o que nós temos visto hoje de forma moderna, nós estamos correndo perigo. Estamos mexendo com fogo. E nem sabemos. E olha, nós não podemos pensar que com Jesus é diferente. Porque tudo que nós vemos na palavra de Deus, que o Senhor deixou revelado, é que todos que tiveram um encontro com Cristo, alguma visão de Cristo glorificado, ficaram abalados. O apóstolo Paulo chega a dizer: se conhecemos Cristo segundo a carne, de agora em diante não conhecemos mais deste modo. E isso eu quero dizer, meus irmãos, que nós somos uma geração que fomos mal educados na escola dominical. Eu lamento ter que dizer isso, mas o flanelógrafo com figurinha de Jesus fez muito mal à nossa geração em termos de reverência. Primeiro porque é uma abominação a Deus, figura de Jesus, contra o segundo mandamento. Jamais os puritanos podiam imaginar a possibilidade de se representar qualquer uma das pessoas da Trindade. Eles deixaram o catecismo com essa pergunta e resposta de que é proibido pelas Escrituras fazer figura de Jesus. Mas hoje nós temos aí figura, filme, teatro, tudo de Jesus. E isso, meus irmãos, é um desastre para a reverência. Porque é claro que Jesus foi humano, mas o Senhor Jesus é unido à sua pessoa divina e que é inseparável. Embora distinta, as pessoas são inseparáveis. Assim como os docetistas faziam, não admitiam o corpo de Cristo e só seu espírito,
Nós temos um docetismo inverso. Nós temos figuras de Jesus sem a sua divindade, sem a sua glória, que não se pode representar. Portanto, esse Jesus apresentado às crianças, com pretexto de educar e de ensinar, faz mais mal do que bem. É uma desgraça. E acaba com esta reverência com relação ao Senhor. Porque nós o Senhor Jesus e Deus não quis deixar nada do seu aspecto físico para nós. Temos que considerá-lo espiritualmente. Se alguém puder fazer alguma figura, algum retrato, então tem que fazer esse aqui. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 12, se você puder, pinte esse. Voltei-me para ver quem falava comigo. Apocalipse 1:12. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha a mão direita 7 estrelas, a boca saía-lhe uma espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Pinta! Meus irmãos, é essa figura que tem que trazer temor, tremor, reverência diante do nosso Senhor da glória e Salvador. Homem, contanto glorificado. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Caí aos seus pés como morto. Isso está na palavra de Deus, para que nós possamos entender como é relacionarmos-nos com o Deus da glória, mesmo o Cordeiro e o Salvador. Ouvi MacArthur Jr. pregando na Fiel, e ele então fez referência a Kenneth Hagin, que disse que Jesus apareceu para ele quando ele estava fazendo a barba no banheiro, e que aí começaram, enquanto ele fazia a barba, conversava com Jesus e tal. Aí ele disse que ele foi falar diretamente com Kenneth Hagin, e Kenneth Hagin contou então para ele. E sabe o que ele disse? Ele disse: e você continua fazendo a barba? Meus irmãos, perdemos o senso da glória de Deus, da glória de Cristo. Como nos apresentamos para adorá-lo? Com que temor? Se é isso que está na nossa mente, se é esse Jesus dos quadros, dos filmes. Quando as pessoas falam que não, um é o Deus do Velho Testamento, o outro é o do Novo, agora Jesus é nosso amigo e diferente. Então eu lembro desse texto de Apocalipse capítulo 6, o 6º selo diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes, ilhas, foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós,
escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Por que é diferente o Cordeiro do Deus que está no trono? Então, meus irmãos, Deus é santo, santo, santo. Está num alto, sublime trono. Glória o envolve. Luz inacessível. É um Deus santo que tem que se irar, porque Ele não pode contemporizar com o pecado. O pecado suscita automaticamente a sua ira, e ele é provocado na sua justiça por causa do pecado, de exercer juízo. E nós não podemos esquecer disso. Por que você acha que um profeta, Isaías, era um homem de Deus, santo? O profeta Isaías não era convertido. Que conversa? Eu era um homem de Deus, convertido sim. Contudo, de natureza pecaminosa, como você e eu. Mesmo lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, mesmo justificados, o temor da glória de Deus, da sua santidade, pureza, justiça, não pode ser apartadas do nosso coração. Nós temos que continuar tremendo diante de Deus. E nos aproximarmos com essa atitude. Reverência, temor. Deus disse para o seu povo, em Isaías: quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Mas ele nem lembra disso. Entrando, assentando, você viu aquele negócio? E ainda no dia do Senhor, conversa sobre, você viu o Flamengo? Meu Deus, isso é um insulto à glória de Deus. Ou qualquer outra palavra vã, frívola, na presença do Senhor. Quando for falar com os irmãos sobre, e vai ser amanhã, sobre a convicção de pecados que o senso da glória de Deus dá, nós vamos ter que tratar dos mandamentos. E o terceiro mandamento, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não é só dizer meu Deus toda hora, não. É muito mais que isso. Tem a ver com a sua postura no culto. Porque se você cochicha, dorme, ou pensa em outra coisa, viaja, ou tá, você está quebrando o terceiro mandamento, porque o culto está sendo feito em nome do Senhor, e você está quebrando o terceiro mandamento, tomando o nome do Senhor em vão no seu santo culto. Passa bilhetinho, conversa, faz outras coisas, quebrando o terceiro mandamento. Quando despreza o culto de Deus, você quebra o terceiro mandamento. Então, nós devíamos pensar mais. E isso é fundamental para a piedade. Isso vai trazer temor à sua vida, não só no culto, em todos os momentos. Porque Deus está presente com você. Você não se atreverá a se envolver com qualquer coisa que possa profaná-lo ou atentar contra a sua santidade na sua presença. Você não virá. E sabe, meus irmãos, se nós pensarmos que Deus partilhou da sua santidade conosco, porque esse é um atributo comunicável,
do Senhor a santidade. Sede santos como eu sou santo. Então, essa santidade ele partilha conosco, sabe como? Nos unindo a Cristo. Aí, essa doutrina da nossa união com Cristo é que vai pesar mais ainda da maneira como nós agimos. Porque Deus nos concedeu que nossas mãos, nossos pés sejam membros de Cristo. Já pensou? Então você é responsável de profanar as mãos de Cristo, os pés de Cristo, no que você faz. Estava trabalhando com um jovem na minha igreja que se prostituiu. Disciplinado, estamos tratando da restauração dele, e eu então disse: nós vamos ver a gravidade do seu pecado. Não é só pedir perdão a Deus, você precisa ter consciência da gravidade do seu pecado, da malignidade do seu pecado. E, dentre outras coisas, você profanou o corpo de Cristo. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6. Tomarei os membros de Cristo e farei membros de meretriz. Então, eu estou citando isso para mostrar, meus irmãos, que o senso da glória de Deus é muito importante. De quem Deus é. Eu estou aqui só falando algumas coisinhas, mas os puritanos tinham um conhecimento profundo. Stephen Charnock escreveu 2 volumes enormes sobre os atributos de Deus. Eles conheciam as facetas dos atributos de Deus profundos, coisas que você jamais imaginou, textos que você jamais podia imaginar, citados, mostrando a glória dos atributos de Deus, sua santidade, sua bondade, sua justiça e todas as coisas que envolvem o ser de Deus de forma tão gloriosa e profunda que nós nem imaginamos. Isso é fundamental para trazer piedade, que tem a ver com este temor a Deus, que nossa geração não conhece. É uma geração soberba, que acha que Deus tem obrigação. Alguns pensam: ele pegou o boi de eu estar aqui ainda adorando e servindo. Podia estar no mundo, não quer dizer, mas estou aqui. Que é isso? Meus irmãos, que o Espírito Santo nos revelar pela palavra de Deus um pouco mais da glória do ser santo e glorioso de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santíssima, em toda a sua glória, glória infinita, que inimaginável, que nós não conhecemos, a sua multiforme glória e poder. Espírito Santo nos revelando, nos dando um pouco mais, de forma que nós possamos ter esse vislumbre da glória de Deus que Isaías teve, e cair prostrados, saber que diante dessa santidade de Deus, nós somos uma ofensa constante a Deus na nossa natureza corrompida. Todo tempo temos pensamentos imundos, temos objetivos espúrios, sentimentos malignos no nosso coração, cheiramos mal com nossos pecados constantes, insultamos a Deus em sua santidade. E então, isso nos levaria a colocar a boca no pó. Talvez haja esperança.
essa humilhação mesmo, sincera, diante de Deus, boca no pó, clamando: tem misericórdia de mim, ó Deus. E essa postura de humilhação continuará até o resto da sua vida. A vida do crente, meus irmãos, não é só no período de arrependimento e tal que ele é humilde. Ele é humilde, tem consciência da sua miserabilidade o tempo todo, até o resto da sua vida. E a santificação é algo absolutamente insaciável, e que diz o seguinte: cada vez que você chega mais perto de Deus e conhece mais a Deus, mais sujo você se sente, mais o pecado aparece. É como uma dona de casa que limpa a casa, fez isso durante a noite, limpou tudo direitinho, chega de manhã, o sol vem e os raios, nossa, meu pai, não limpei isso ontem, pensa que sujou de novo. Não, é porque ela não viu, o sol mostrou mais sujeira. É assim, quanto mais conhecemos a Deus e nos aproximamos da sua glória, e conhecemos a sua glória, e somos atingidos com a luz da sua glória, mais sujeira, e então mais humilhação, mais boca no pó, mais temor e tremor, mais cuidado ao se aproximar de Deus. Então essa ideia hoje moderna: você é o filho do rei, isso que nada, você é herdeiro, você tem tudo e tal, é muito estranho para os puritanos, e estranho para a piedade verdadeiramente cristã e bíblica. Oh, que Deus opere em nossa vida este conceito a respeito de Deus, nos dê esse vislumbre da sua glória, nos revele mais um pouquinho, tire a cortina, faça que possamos ver, e é nas Escrituras que vamos ver. Quanto mais você lê, mais o Espírito Santo abre a cortina, lhe mostra um pouquinho mais da glória de Deus, mais você fica desencantado com você mesmo, mais você se humilha, mais você teme. Mas eu lhe digo, este é o caminho. É desta forma que Deus é glorificado, na sua humilhação, na sua exaltação. É assim que tem que ser. Então que Deus nos abençoe. Amanhã nós vamos tratar da parte oposta, da nossa condição humana, e como os puritanos tinham um entendimento de quem eles verdadeiramente eram. Deus tenha piedade de nós, nos ajude e nos abençoe.